Todos bem-vindos a mais um encontro da Premocidade Caibar Jútel, hoje na nossa evangelização para jovens de 11, 12 e 13 anos. Falaremos hoje sobre o tema Caminho, Verdade e Vida. Meu nome é Júlia Muniz e estarei mais uma vez com a nossa amiga querida Aimeira Guiar. A leitura inicial será pelo livro Momentos de Reflexão de Chico Xavier pelos Espíritos Emmanuel e André Luiz. A mensagem Conhecimentos. Quanto mais amplitude em nossos conhecimentos, mais responsabilidade em nossas ações, ou seja, nas nossas atitudes. Através dos nossos pensamentos, palavras e atos, gastamos e transformamos constantemente as energias do Senhor em nossa viagem evolutiva nos setores de experiência. Então agora vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus e agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui hoje, em mais um momento da evangelização espírita, que Deus possa estar nos abençoando, iluminando, que possamos tirar todo o proveito da nossa evangelização hoje, que possamos pôr em prática tudo o que aprendemos hoje. Que o Senhor possa ficar conosco hoje, sempre, que assim seja. Bom, pessoal, então agora nós podemos começar a falar do nosso tema de hoje, que é o fato de Jesus ter dito que Ele é o caminho, a verdade e a vida. O que será que isso tudo significa? E aí nós vamos voltar para a passagem que Jesus fala para os seus apóstolos essa frase. Eles estavam juntos conversando sobre várias coisas a respeito do reino dos céus e de Deus. E então Jesus disse aos seus apóstolos que um dia ele precisaria ir e retornar ao Pai, mas que eles deveriam ter fé nos ensinamentos dele e seguir tudo aquilo que ele deixou para a humanidade. E assim, eles também iriam atrás dele, chegar nesse reino dos céus, ir ao encontro dele aonde ele estivesse. Então, em outras palavras, se a gente perceber, Jesus estava meio que se despedindo dos seus apóstolos, porque ele sabia que o grande dia da crucificação iria chegar e que ele iria, em espírito, se despedir daquele momento, daquela região, das pessoas com que ele conviveu enquanto estava encarnado. Então, nesse momento da conversa, Jesus falou que ele iria à frente dos apóstolos para preparar o lugar para eles. Ou seja, ele estava dizendo que primeiro ele iria desencarnar e depois os apóstolos viriam após ele e eles todos iriam se reencontrar no reino dos céus ou na vida espiritual. E aí os apóstolos não estavam entendendo o que Jesus estava querendo dizer, né? E aí Tomé, que é um daqueles apóstolos que nós já conhecemos na história, né? Que depois que Jesus foi crucificado, Tomé não acreditava no retorno de Jesus, teve que pegar nas mãos de Jesus que estavam perfuradas para que ele pudesse perceber que Jesus tinha realmente reaparecido. E Tomé tinha um pouco de descrença, ele tinha dificuldade de acreditar e de ter fé nas coisas que Jesus falava. E aí, nesse momento, Tomé perguntou: mas, mestre, como nós vamos atrás de ti? Como nós vamos saber o caminho, né, para ir ao teu encontro? E aí Jesus disse para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão a mim, por mim. E aí o que Jesus está querendo dizer? Que tudo que ele ensinou, todas as coisas que ele fez, que ele deixou, deveriam servir para eles e para a humanidade como o caminho para encontrar Deus, a felicidade e a verdadeira vida. E aí os apóstolos ficaram tentando entender essas palavras de Jesus. O caminho significa justamente o quê? Os passos que Jesus deu na terra, as atitudes que Jesus teve, os ensinamentos que ele nos deixou. É através desses ensinamentos que nós podemos também chegar a essa vida espiritual maior. Nós sabemos, Jesus é um espírito muito mais evoluído do que nós. Ele, na verdade, é o governador espiritual do nosso planeta. É ele que nos ajuda em absolutamente todos os problemas que nós temos aqui. E Jesus, por ter um infinito amor, por saber muito mais coisas do que nós, orientou a humanidade
deixando no Evangelho, por exemplo, todos os exemplos, ensinamentos, coisas que nós deveríamos fazer para alcançar essa vida melhor. E dessa forma, Jesus nos apresentou um caminho muito bom para nós vivermos na Terra. Então, se nós formos parar para pensar nesse caminho que Jesus nos convida a seguir, podemos resumir esse caminho em algumas atitudes, né? Em algumas ações que nós podemos ter no mundo com as pessoas. E elas têm 3 pontos principais. O primeiro ponto importante desse caminho é o amor a si mesmo. O segundo ponto importante é amar o próximo como a si mesmo. E o terceiro ponto importante é amar a Deus sobre todas as coisas. Na verdade, a gente tem que começar amando a Deus e todo o planeta, toda a vida e toda a criação. Assim nós vamos conseguir amar todos os seres e todas as pessoas, inclusive a nós mesmos. E assim nós também podemos afirmar que amar o próximo, amar a Deus, é fazer o bem, porque a todo instante Jesus estava fazendo o bem. Então, que nós possamos também continuar nesse caminho, que é o caminho certo. Então, gente, a nossa amiga Aimee conversou um pouquinho sobre como que se deu essa citação, como que foi atribuído e por que foi atribuído a questão do caminho para Jesus, né? E agora nós vamos falar sobre a verdade. Sabemos que quando a gente fala que Jesus é a verdade, a gente pensa logo que só Jesus veio trazer a verdade, né? Então, ninguém mais, nem antes e nem depois dele, veio trazer alguma coisa pra gente, né? Veio nos mostrar algo, ou devemos confiar em algo ou alguma atitude que veio antes ou depois dele. Só que a gente deve lembrar em uma coisa. Quem veio antes de Jesus? Moisés, que veio antes de Jesus, tá aqui Moisés. Moisés veio antes de Jesus e veio nos trazer leis. Moisés veio nos trazer as leis, onde naquele tempo foi muito oportuno, e Jesus veio em seguida, né? Jesus veio reforçar o que Moisés já tinha dito, através das suas palavras e atitudes. Após Jesus, né, em seguida, veio a nossa terceira revelação, Espiritismo, com o nosso querido Allan Kardec, que veio trazer todas as informações para a gente a respeito sobre o Espiritismo. Então, nós temos 3 revelações que veio nos trazer a verdade. Então, quando Jesus disse que após ele, né, depois que ele viesse para cá, para o plano terreno, viria uma nova revelação, seria o Espiritismo. E hoje nós temos nas nossas mãos a terceira revelação. Por que também que Jesus é a verdade? A gente deve pensar que pode acontecer tudo. Pode acontecer guerras, pode acontecer tragédias, calamidades, pode acontecer tudo o que vocês imaginarem agora. Mas as palavras de Jesus, não importa o tempo que passar, não serão modificadas. Então, uma das coisas que faz com que Jesus seja a verdade é essa. As palavras de Jesus, em nenhum momento da história, serão modificadas, mesmo que essas palavras sofram modificações de acordo com o tempo. E Jesus, ele é a verdade principalmente porque ele é a verdade. Ele não apenas dizia a verdade, ele não apenas falava a verdade. Ele era e é a verdade. E por fim, a gente deve lembrar que a verdade, ela é transparente. A verdade procede de Deus. E Deus conduz, né, o pensamento, as realizações. E aí Jesus afirma, a gente lembra que Jesus afirma que a verdade liberta, né? Por que a verdade liberta? Porque a verdade nos desalgema. Imagina como se nós estivéssemos com as mãos algemadas. Então, a verdade, ela vem nos libertar.
né, impondo também responsabilidades e dever, que são, né, as nossas consequências quando a gente utiliza a verdade. Então, olha só, por que Jesus é a verdade? Jesus, ele nos liberta, mas ele nos liberta também impondo essa responsabilidade na gente. E esse é um dos motivos que Jesus, ele não somente fala a verdade, como ele é a verdade. Já pararam para pensar por que ele é a vida? Por que deram esse título de vida, né, nessas 3 palavrinhas, caminho, verdade e vida? Porque o vida também para ele. Vocês sabiam que Jesus é o coordenador do planeta Terra? Ele ajudou a construir tudo isso aqui. Então, graças a ele, que muitas coisas continuam crescendo ao progresso, continuam evoluindo, continuam melhorando. Então, ele nos deu a vida, ele também nos deu essa oportunidade de estarmos aqui hoje. E se nós conseguirmos viver como Jesus nos ensinou, como foi a vida de Jesus, nós viveremos a verdadeira vida, nós conseguiremos aprender qual que é o sentido verdadeiro da vida. Então, por isso, Jesus é o nosso exemplo de vida. Nosso exemplo que nós temos que seguir todas as suas atitudes. Jesus é o nosso modelo. Então, por isso que Jesus é a vida. Jesus, ele nos deu essa oportunidade de estarmos aqui hoje, nos ajuda e graças a ele, nós estamos cada vez mais progredindo. Então, pessoal, acho que agora deu pra gente entender, né, o porquê dessa frase de Jesus dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, que nós possamos aproveitar ao máximo essa oportunidade de conhecermos Jesus e que possamos seguir esse caminho tão bonito que ele nos ensinou. Convido todos agora a fecharem os olhos para podermos conversar com Jesus e com Deus através da prece. Senhor, nós te agradecemos por mais um momento de evangelização, onde nós aprendemos muito e podemos refletir sobre a importância de Jesus nas nossas vidas. Que nós possamos continuar seguindo seus passos, sempre nos comunicando através da oração e pensando nas nossas situações do dia a dia, como Jesus agiria. E que assim nós possamos fazer o melhor no mundo que nós vivemos. Muito obrigada, Senhor, que o Senhor abençoe a todos nós, os nossos lares, as nossas famílias e o nosso próximo encontro de evangelização. Que assim seja. Então, daqui a 15 dias, nós nos encontraremos novamente aqui no canal do YouTube com um novo tema. Até lá! Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um
sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora, desponta. Quando penso em Jesus, só quero amar. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora, desponta. Quando penso em Jesus, só quero amar.